A primeira mulher do Black Talk. É um marco histórico. Ó, abrindo o caminho. Está abrindo caminho, porque agora é uma sequência de mulheres aí até Né? o início de agosto. Sejam todos bem-vindos à quinta edição do Black Talk. Como eu anunciei aqui nesse pequena introdução, é a primeira, a Ana Paula, é a primeira mulher do programa, fazendo história aqui, marcando e abrindo os caminhos, como ela mesma disse. E, bom, eu queria lembrá-los de que esse programa está ao vivo aqui no Instagram, mas depois estará também disponível no YouTube e em podcast lá no Spotify, tá? No próximo programa, muito provavelmente, nós faremos uma transmissão simultânea no YouTube. Eu vou avisá-los com antecedência. A gente vai fazer uma pequena chamada aí para todos, para que vocês estejam todos presentes lá também. O Black Talk é esse programa que surgiu, uma iniciativa minha, com ideias de muitas outras pessoas, para que a gente possa dar espaço e ouvir histórias de outras pessoas negras também e discutir sobre a vida, né, para que a gente consiga observar a realidade de outros pontos de vista. Hoje, nós vamos falar de resistência cultural e musicalidade com a Ana. Ana, eu sempre leio, você me perdoa, eu sempre leio, porque assim, eu acho muito absurdo a pessoa ter um currículo tão legal quanto o seu, por exemplo, e eu, particularmente, sei lá, esquecer alguma coisa ou falar alguma coisa errada. Eu só vou te pedir ajuda, porque se eu errar alguma expressão, você pode me corrigir, fica à vontade, tá? Então, a Ana é nascida e criada no Paranoá, batuqueira, integrante dos grupos de maracatu Batida do Contorno, Filhas de Oiá e Lua Nova, além de ser uma das musicistas que acompanham a mestra Martinha do Coco em suas apresentações. Depois, inclusive, Ana, no começo você pode explicar quem é a mestra Martinha do Coco, eu acho que é importante. A Ana, artista, que tem participação ativa em coletivos e eventos culturais que destacam e fortalecem a cultura local, faz parte da Casa de Candomblé Angola, Manzô, Cala, Muizu e compõe o grupo de capoeira Inzambi. Ana Paula também é mãe da Aió, com quem pratica a Quindese. Tradição, eu acho que eu falei certo, Quindese, não falei? Entendi. Quindesi. É, Oi? que é Banco Congo, né? Tá, perfeito. E você pode depois explicar, se eu falei qualquer expressão errada, você pode trocar todas as expressões, porque, enfim, você me perdoa, por favor, a minha ignorância nesse momento. Então, é uma tradição africana que preza por um desenvolvimento cultural saudável e formação afetiva de crianças negras. Além disso, a Ana é pedagoga na Escola da Árvore, que também é um lugar muito especial, as pessoas gostam muito. Até eu passando adiante a sua participação hoje, muita gente falou, eu quero que minha filha estude lá, quero que meu filho estude lá, enfim. Ana, seja bem-vinda ao programa. Ai, obrigada, Rafael. Eu quero começar pedindo licença e pedindo a bênção, né, aos meus mais velhos, né, aos que vieram antes de mim, para que eu estivesse aqui falando com você, com outro homem negro, né, com outra pessoa negra. Quero também pedir a bênção à Inzila, né, que na minha tradição de candomblé é quem é responsável pela comunicação, né? E eu quero agradecer a todos que já estão aqui, né? E nessa essa oportunidade de trocar sobre a minha experiência enquanto mulher negra, que é um corre aí de 32 anos, né? Enquanto mulher negra periférica. E então, para mim, é muito legal, eu agradeço muito, e é isso que eu quero começar falando, né? Ótimo. Ana, então vamos começar aqui. Essa é uma pergunta que eu faço para todos os convidados, para falar um pouco sobre a sua trajetória aí, né? Até chegar esse momento aqui de resgate, conexão cultural, que a gente conversou um pouco antes, nessa questão de nós nos reconhecermos negros também, e o que isso significa na sociedade, né, que nós vivemos hoje. Como é que foi esse caminho? Ele deixou muitas marcas em você? Como é que você chegou até aqui, esse momento dessa entrevista? É bem interessante, né? A gente falar sobre nossa trajetória enquanto pessoas negras, né? Porque a gente vive numa afrodiáspora, né? Que foi muito miscigenada, né? Através de estupros, a gente sabe a história qual é, né? Então, como acho que a grande maioria de pessoas negras nessa afrodiáspora foi muito doloroso, né?
Eu sempre me aportei na questão da passabilidade de pele, né? Porque as pessoas de pele mais clara, negras de pele mais clara, a gente tem essa passabilidade, né? Você tem algumas, algumas coisas que te identificam ali com a negritude, mas passável. Ah, não, você não é tão negra, né? Só que assim, eu lembro, né, quando eu era criança, bem pequena, eu não queria de jeito nenhum que me chamassem de neguinha, por exemplo. E assim, eu era neguinha, então, mas imagina o que é uma criança que passou a vida toda escutando dentro dos espaços de escola, né? Que negro veio, foi espancado, que negro veio, não tem história, não tem história, não existe história. A gente não aprendeu nada, nada, absolutamente nada de bom sobre o continente. A gente só ouviu e a gente foi capturado, e assim, foi capturado, a gente veio para cá, né, vieram para cá, e aí assim, não tem história, não tem nada. Aí foram 500 anos de apagamento. Que criança negra quer se identificar com isso? Nenhuma criança negra quer se identificar com isso. Nenhuma criança negra quer se identificar com uma estética que não é agradável, porque nós sempre fomos, né, orientados, né, a nossa estética sempre foi orientada numa perspectiva euro-americana. Então, assim, ter cabelo black não era uma coisa bonita para uma criança. Então, assim, eu ouvia, então, tipo, não, nossa, eu chorava, porque eu não queria ser neguinha, né? E aí, e um dos episódios, inclusive, eu estudei numa escola, né, no Jardim de Infância, eu estudei numa escola que é uma escola no Jardim Francês Comar, que fica no Lago Sul. Muitas crianças daqui da comunidade iam para lá, né, crianças negras, inclusive. E, e nessa escola, todos os professores eram brancos, né? E eu lembro de um episódio, a minha família, meu pai era jardineiro, e a minha mãe era empregada doméstica. E aí, eu lembro de um episódio, a gente estava morando, a nossa casa estava em construção, então eles não tinham dinheiro, por exemplo, para colocar um teto. Então, enquanto construía, a gente morava dentro, embaixo de uma lona. Então, eles não tinham dinheiro para comprar shampoo. Então, eu lembro que minha mãe foi chamada na escola, na frente de todas as outras crianças, para pediram para ela passar, comprar um creme, né? Para comprar creme para passar no meu cabelo, para passar na minha pele, né? Então, assim, eu tinha extrema vergonha, muita vergonha mesmo. Era assim. Então, assim, tudo que eu podia aproveitar da passabilidade, eu aproveitava, só que não adiantava, né? Não tem essa de dá para você disfarçar a negritude, não dá para disfarçar, né? E aí, eu fui crescendo, né? E aí eu entrei na academia, e a academia também é um espaço extremamente branco, né? Com leituras pedagógicas extremamente brancas, né? Etnocidas, né? Então, e assim, e eu nessa coisa perdida enquanto a identidade, né? E, e aí eu lembro que foi isso, e foi muito adoecedor, né? Vários momentos, assim, de, né, eu ter um pai negro que também negava, sabe? Não queria falar sobre, então foi bastante difícil, né? E aí, eu entendo que o que me resgatou foi exatamente o que a afrodiáspora construiu, né? Que é a capoeira, maracatu, e assim eu passei, né, por essa questão do resgate identitário, né? E aí hoje, assim, quando você começa a pesquisar, a ler sobre a história do povo africano no continente, né? Você vê o tanto de impérios, você vê a construção social extremamente importante e forte, né, civilizatória do continente. Aí você entende Garvey quando Garvey falava de pé raça poderosa, porque é exatamente isso, né? E então, assim, hoje, tipo, eu sei que ainda tem muitas questões a serem trabalhadas, mas assim, eu tenho orgulho de quem eu sou.
e de quem eu construí enquanto identidade, mas foi extremamente difícil, muito difícil mesmo. Esse processo é realmente essa imersão nossa em uma cultura branca, né? Por assim, a gente pode usar todas essas palavras, não tem nem por que substituí-las. É conflitivo, né? Porque a gente entra nisso, a gente começa a tentar entender quem nós somos e parece que nós no começo somos errados, né? Por sermos essas pessoas, né? Por sermos negros, enfim, por sermos diferentes, né? E eu acho que isso realmente, esse resgate pela cultura mesmo, quando você encontra no comportamento cultural, como você falou, ou então nos eventos, ou então nas tradições mesmo, você consegue fazer esse resgate, eu acho ele muito mais saudável, inclusive, porque me parece menos violento do que, por exemplo, você ter que entender quem você é, por exemplo, por meio de uma agressão, por meio desse processo traumático, né, de você até que perseguição policial, de você ser destratado, ser discriminado de todas as formas, até que você atinja, eu sou diferente, preciso me entender, me identificar de uma outra forma, e aí, a partir disso, você ir atrás da negritude, né, desse enegrecimento. Enfim, eu penso dessa forma também. Bom, eu queria que você falasse um pouco também, enfim, eu acho que até posso estar trocando aqui as perguntas, mas eu acho que é interessante também você falar um pouco dessa tradição que você pratica com a Aió, que é o Kindesi. Eu acho que agora eu falei certo. Kindesi, desculpa, me perdoa. Que é o Kindesi. Então, essa tradição, eu queria que você falasse um pouco, porque, assim, particularmente eu não conhecia, tá? Eu não tinha nenhum contato antes de você citar comigo na conversa, eu fui procurar um pouco, tanto é que eu não sabia como expressar essa palavra, mas eu li e achei, assim, extremamente interessante, porque acho até que faz um pouco parte disso que você falou na primeira pergunta, que é esse contato inicial com outra tradição, com outra cultura, e é uma forma de nós valorizarmos também as pessoas que nós somos, né? E a partir desse outro olhar. Então, explica pra gente um pouco o que é e por que você escolheu trabalhar com a sua filha, esse método, e também queria que, se possível, você fizesse uma avaliação do ponto de vista profissional, visto que você é pedagoga, o quão é importante ou quão saudável é esse método. Então, falar um pouquinho da história, né, da Kindesi. A Kindesi, ela é a escrita é Kindesi mesmo, mas aí no Banto Congo, ali, na língua Banto Congo, ela fica Kindesi. A Kindesi, ela é muito praticada na África, né, nessa região, Banto Congo, e ela foi muito difundida, e tem inclusive um livro, né, do Dr. Fukiao. Dr. Fukiao é um congolês, né, um estudioso, filósofo, educador. A tese dele de doutorado foi, inclusive, na área de educação, né? Ele trazia que a gente precisa... É a questão da afrocentricidade, né? Ele trazia que a gente precisava resgatar, enquanto estando em diáspora, né? Nós precisávamos nos resgatar, né? Que a gente... É aquilo, a gente tem esse processo todo de nos entendermos e construirmos a nossa identidade na diáspora, e às vezes a gente não tem aonde, né? Porque é muita informação, é muita. Então, assim, ele falava que a Kindesi vem dizendo que os Muntus, que somos nós, seres humanos, né? Eles são sóis, um sol, e ele precisa ser acendido, esse sol. E para acender esse sol, trocando. Quando eu chego para você, a gente senta aqui nessa nossa conversa, você está acendendo o meu sol e eu estou acendendo o seu sol. Na Kindesi, eles traziam que eles tinham uma questão com a comunicação intergeracional, que era o seguinte: quando as pessoas ficavam mais velhas, elas não perdiam o valor para aquela sociedade. Pelo contrário, ela se tornava mais importante, porque dependia desse ancião, né, ou dessa anciã, dar continuidade, passar os valores daquela comunidade, né? Então, assim, e aí é muito engraçado, porque quando foi traduzido,
ficou, Kindeji ficou a arte da babá, uma coisa assim. E aí, porque eu fui questionado, inclusive, né, sobre isso. Ele fala, tipo, por que a arte da babá, né, tipo, é tão ocidentalizado? E aí ele falou, olha, no Ocidente, quem geralmente cuida das crianças são ser babá é muito assim, é subalterno. Tipo assim, eu vou buscar, por exemplo, na Europa, elas buscam, né, as mulheres brancas buscam mulheres negras para virem cuidar de suas crianças, né? E aí, não, na perspectiva da Kindeji, o que ela diz é que é extremamente importante que nós, a criança é o centro, ela é o centro, porque é ela que vai dar continuidade, ela que vai crescer. Tem, inclusive, casos da prática da Kindeji que na África as mães também iam para a guerra, né? E aí o que acontecia? Eles sabiam, e aí começava um processo de passar a cultura da tribo, né, da comunidade, para as crianças, porque elas eram responsáveis por dar continuidade. Então, assim, era uma honra você ser um indege, né? Indege é quem passa, quem acende esse sol, né? E aí, assim, partindo numa perspectiva, né, estando na afrodiáspora, sendo uma mulher afrodiaspórica e tendo uma criança, né, eu passei a pesquisar bastante, né, eu queria saber mais de pedagogos, de educadores, que trouxesse a identidade próxima à minha, né? E aí, assim, eu descobri a Makota Valdina, porque Makota Valdina foi quem traduziu a maioria dos textos, né, do Dr. Fouquial no Brasil. E a Makota Valdina é uma educadora extremamente importante, né, morreu no ano passado, mas, assim, tem vários textos sobre educação, né, que ela traz sobre essa perspectiva, né, africana. Então, assim, quando eu me deparei com a Kindeji, eu vi que a base, assim, quando você vai pesar, a base é a música. Todas as coisas que eles precisavam passar, se eles iam falar sobre precisar, as crianças, vou dar um exemplo, né? Nós vamos levar as crianças para tomar o banho no rio. Até o banho no rio, havia uma música. E essa música, quem criava essa música são os indejes, né? E os indejes criavam essa música ia falando, podia falar de qualquer coisa da sociedade. E eles iam cantando essa música e as crianças aprendiam através da música, né? Então, assim, para mim é muito importante, porque eu sou pedagoga e eu sou batuqueira. O pai da minha filha é um percussionista, né? E é músico. Então, assim, para a gente foi muito importante entender que, através da música, né, essa musicalidade, a gente resgatava valores, né, que a gente quer deixar para a IO, né? Que a gente entende que é importante a IO e outras crianças, porque eu, né, tenho levado isso, eu descobri muito recentemente, mas eu tenho sentido assim, essa importância, enquanto pedagoga, ter esse resgate de me ligar a uma pedagoginga, né? Uma terra preta. Então, assim, para mim a Kindeji é muito disso, sabe? Dessa coisa de entender o quão importante, dessa importância, né? E aí é interessante porque eu quero trazer uma coisa que eu vi ontem, porque eu sou uma das produtoras do Mulheres Negras com Vida, que faz parte do Júlio das Pretas. E ontem eu escutei uma coisa que eu fiquei muito assim pensando, né? Uma das poetisas, ela é uma poetisa preta da Quebrada, e aí ela trouxe que quando ela era criança, ela sentia muito ódio, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Como é tão comum você ouvir crianças pretas, né, que enquanto adultos hoje, né, que sentiam tanto ódio, né? Que sociedade a gente está dando para as nossas crianças pretas, né, para as nossas crianças negras, para botar ela nesse lugar? E aí, de novo, eu trago da importância que é a gente resgatar poder para essas crianças. Porque é aquilo, como é que você cresce? Ouvindo que as nossas histórias sempre são de morte, morte do corpo, morte da cultura, né?
como é que você cresce ouvindo isso e você quer se identificar com isso? Você odeia isso. Você odeia ser esse corpo que é odiado. Você odeia ser esse corpo que vai ser assassinado. Você odeia ser o corpo que é observado. Então, assim, então o que, que a gente está fazendo? E é isso, a Kindred, ela vem numa outra perspectiva, é de resgatar, se a gente quer que nossas crianças sintam orgulho de quem elas são, elas precisam ter referências. E as referências são, quando você fala para uma criança, por exemplo, de Império Achante, a gente está falando de guerreiros sinistros da África. Quem falou isso pra gente? A gente nunca ouviu falar de guerreiros sinistros da África, a gente só escuta dos navios tumbeiros. Imagina o que é uma criança escutar através da música, e olha, não é porque eu toco, não. Mas o tambor é um poder, é poderosíssimo. Eu sei porque assim, a minha filha está com 1 ano agora. E assim, ela não pode escutar, não pode escutar tambor, porque ela já está lá com as mãozinhas dela, sabe? Então, assim, imagina o que é você, desde pequeno, desde pequenininho, você trazer a força do povo negro. E força mesmo, né? Então, isso é a importância da Kindred, é você acender o sol de forma que, tipo assim, exploda. Exploda mesmo, né? Porque a gente quer isso, quer que, tipo, de novo, resgata o Garvey, a gente quer de pé raça poderosa, né? A gente quer muito parar de ficar ouvindo todos os dias que mais uma das nossas crianças morreu, né? Bom, vou tentar continuar aqui. Que resposta? Eu vou tentar, também perdi aqui, prestando atenção. Eu queria que você falasse um pouco, e sem quebrar a vibe de forma nenhuma, mas que você falasse um pouco sobre os grupos musicais aí que você participa, né? Que são importantes para a cultura local, né? Principalmente, também, né? Também, principalmente. E falar um pouco sobre cada um deles, as raízes deles, enfim, e também, claro, da capoeira, sem deixar de fora aí, que você contasse um pouco desses grupos aí pra gente, que eu acho que são extremamente importantes. Então, meu sol foi acendido, porque foi, né? Eu descobri, durante muitos anos eu fui de uma igreja evangélica, né? E isso assim, com todo respeito a quem escolhe seguir, mas a gente sabe que é extremamente, eles usam, né, de uma demonização, de um apagamento muito forte, e é muito doido porque nas periferias a grande maioria de pastores e pastoras são negros, né? E aí, então assim, eu era de uma religião neopentecostal, né? E uma religião extremamente forte no DF. E o que acontecia é que, para mim, aquilo ali era um absurdo, né? A gente se sentar direito. Para mim era um absurdo batuque, sabe? Era coisa do demônio, né? E aí eu me separei do meu segundo marido, né? Isso foi muito importante, porque a partir disso eu fui para capoeira, né? Eu conheci um amigo e tal, e ele, cara, vamos para capoeira, vamos para capoeira. E para mim, todos são importantes, mas a capoeira é de uma importância no resgate identitário tão cabulosa, porque capoeira traz todas as referências. Você tem tambor, você tem toques de candomblé, toques de umbanda, né? Você tem o movimento do corpo, você tem a história. Então, assim, eu entrei na capoeira e aí parece que foi assim, né? Tipo, aí eu entrei na capoeira, aí logo eu descobri um grupo de batuque aqui no Paraná, que é o Tanuá. O Tanuá já foi extinto, né? Mas foi um grupo de 16 anos, ele tem 16 anos. E aí, né, esse grupo foi onde eu descobri o maracatu, né? Eu comecei a tocar maracatu, estudar maracatu, e do maracatu eu fui pro tambor de crioula,
E é muito doido, porque a minha mãe, ela é maranhense, né? E, assim, no Maranhão, tem algumas tradições que são muito de regiões, né? E aí, por exemplo, o tambor de crioula, ele é da Baixada, né? E ele é do centro, mas eles têm sotaques diferentes. Assim, é uma linguagem, né, típica do tambor de crioula, mas eles têm sotaques diferentes. E aí, a minha mãe conhecia, na região dela, ela conhecia como tambor de mina. O tambor de mina ele é mais voltado para a religião, né? Porque o tambor de mina eles vêm do Jejimina, que é o candomblé Jejimina, né? E aí as pessoas costumam fazer essa confusão, tambor de mina, tambor e tambor de crioula. O tambor de crioula ele já é muito mais voltado para a religião católica, né? Tanto que o santo, o São Benedito, que é o padroeiro, né, do tambor de crioula. E aí, e o tambor de mina é isso, né? Quando você vai pesquisar, uma das casas mais conhecidas do tambor de mina. E é importante lembrar que o tambor de mina é uma religião matriarcal, né? Quando ele foi trazido, né, por escravizados sequestrados do continente, foi trazido por mulheres, né? Por mulheres negras. E aí, inclusive, uma delas, né? Isso também são várias histórias, mas uma delas, inclusive, era uma rainha, né? E aí eu fui entrando, né, nessa história, fui entrando no maracatu, né, bem devagarzinho, né, porque ainda tinha aquele pezinho lá de Deus na minha cabeça. Uhum. Olha, isso aí é do demônio. Enfim. E aí, mas eu fui, né, tipo, entrando e tal. E foi muito libertador, né? Foi muito libertador. E através disso eu conheci Dona Martinha do Coco. Dona Martinha do Coco é uma figura extremamente importante, né, da cultura popular do Brasil, porque é uma mestra, né? E é ela que é o coco original do Cerrado é da Martinha do Coco. Porque o coco nasceu no Pernambuco, a Martinha é pernambucana e tal. Mas o coco nasceu no Pernambuco. Então a gente brinca que o original do Cerrado é da Martinha do Coco. E assim, é extremamente importante porque é uma matriarca, né? Forte, muito forte, né? Com uma história, com várias histórias, né? Como todas as mulheres negras, né? Nesse país, a gente carrega esse país nas costas, né? E aí, então eu fui, né? Eu tocava com tanuá, tocava no tambor de crioula, tocava com martinha. E aí eu gosto de lembrar porque o tambor de crioula, ele tradicionalmente é tocado só por homens. Apesar de que quando você pesquisa a história, os homens, hoje, né, na contemporaneidade, os homens tocam e as mulheres cantam e dançam, né? Mas quando você vai mais atrás, você vê que o que acontecia? Os homens tocavam e dançavam. Tem uma dança, a dança do tambor de crioula, e tem nela uma coisa chamada punga. Na contemporaneidade, as mulheres fazem essa punga, né? Mas lá atrás, os homens usavam os movimentos da capoeira para fazer essa punga, né? E aí, assim, aí quando a gente começou a apresentar, a estudar o tambor de crioula, eu falei, cara, eu quero tocar, como é que faz? A mulher não toca, e aí? Mas eu tive, assim, eu quero falar, ele nem tá, porque coitado tá sem internet, mas eu quero muito agradecer um mestrão, que é uma pessoa extremamente conhecida aqui da nossa comunidade, que é o Negão. E o Negão sempre teve uma parada assim, não, quer tocar, vai tocar. E aí foi isso. E aí, todas as mulheres que faziam parte do maracatu começaram a tocar tambor de crioula, né? E aí, assim, foi um dos primeiros do Brasil a tocar tambor de crioula, né? Tinha, na verdade, não, minto, tinha um outro que era de uma coreira muito conhecida, né? A Carla, que é lá do Maranhão, que também, ela ainda enfrentou muito mais que a gente, porque ela lá no Maranhão, né? Tinha uma questão de ter
os mestres, todos lá, né? Mas, assim, ter as costeladas, né? Além de ser muito foda, porque ela é muito foda, ela toca pra caralho, ela dança pra caralho, ela é sobrinha do mestre Felipe, né? Que é, tipo, é uma sumidade no tambor de crioula. Então, assim, foi muito importante para mim, né, ter essas figuras que encorajaram, sabe, estudar, ir atrás. E aí fui, né? E aí eu fazia parte, até então, fazia parte da capoeira regional, né? E foi onde eu aprendi e tal, mas eu queria mais. E aí, depois de um tempo, eu conheci o Nizambi. Nizambi é um grupo extremamente importante de capoeira, tá vendo? Fala tanta coisa de capoeira aqui no DF, né? O Nizambi tem como mestra a mestra Elma, uma mulher maravilhosa, nordestina, maranhense, sapatão, sabe? Poderosinha. E aqui, quem puxa os treinos aqui no Paraná é a Lu. Lu é maravilhosa, amo demais, né? Então, aprendi muito, muito da história né? Foi com a Lu que eu aprendi, sabe? E aí, da capoeira, aí eu venho a parte que é muito importante, que é ter chegado no candomblé, né? Aí que tem o maior divisor de águas, porque imagine o que é uma mulher que até então foi da igreja evangélica, né, com Jesus falando que era, né, errado, que era demônio, tal. Exu, nossa, demônio, né? E aí, o que é chegar dentro de um terreiro de candomblé, né? E eu lembro que a primeira vez que eu conheci o terreiro foi no terreiro do meu companheiro, né? O meu companheiro é de um terreiro de Jeju-Marie, né? Tradição Jeju-Marie. E eu lembro de ter entrado, quando eu entrei a primeira vez, né? E tava tendo uma festa. Quando eu olhei, tinha aquele monte no Jeju-Marie, voduns, né? Tinha aquele monte de voduns incorporados, todos corpos pretos. Então, para mim, foi tipo assim, eu fiquei sem ar. Foi tão assim que eu fiquei sem ar na hora. E aí, inclusive, quem estava o primeiro Vodum, né, que eu vi foi Tolu, ou Tolu, né, corrigindo, foi o Tolu. Que Praqueto, né, é o Baluaê, não, mas enfim, eu falei errado, não. O primeiro que eu vi foi o Baluaê, né, e para mim foi, gente, assim, foi uma. Faltou o ar, sinceramente. Eu quase passei mal, porque, assim, não sei, é um sentimento. Até agora eu tô arrepiada, porque, assim, é um Aham. sentimento Uhum. muito forte, sabe? Você vê, porque eles são antepassados, né? Quando a gente fala da religião do candomblé, no geral, as pessoas falam como se orixás, inquices, voduns fossem outros seres. E não, eles são nossos antepassados. Nós somos, dentro da espiritualidade, nós somos os orixás, nós somos as inquices. Então, assim, para mim foi, né? E aí eu comecei a ir mais atrás, e foi, né, onde eu cheguei, que hoje eu faço parte de uma casa de candomblé de Angola, né? Angola tem uma questão banto, né? Questão banto, ela é de tradição banto, né? E eu sou indumbe ainda, não sou feita, né? E sou indumbe, mas assim, aprendo muito. Tenho um tata maravilhoso, porque ele faz questão de trazer muito, resgatar bastante a história, né? As referências históricas pelo qual nós estamos ligados, né? Então, para mim é extremamente importante. E aí trago a importância também enquanto comunidade, que é o candomblé. Porque dentro do candomblé, veja só, você aprende a lidar com as ervas, né? Que isso tudo é do nosso povo, lá atrás. Uhum. Lá Uhum. atrás, quando eles precisavam de passar remédio porque tinha um escravizado que tinha sido chicoteado até não poder mais, era atrás das ervas, né? E aí, dentro do candomblé, você aprende a mexer com as ervas, a conhecer as ervas, a se relacionar com as ervas, você aprende uma outra língua. Então, as crianças que estão inseridas dentro do candomblé, desde pequenininhas, elas aprendem outra língua, né? E entendem essa questão, né, do respeito ao mais velho, né, da relação com os mais velhos, essa coisa da intergeração, né?
Acho que eu dei uma resumida alongada. Sim, mas ficou ótimo, foi ótimo. E, bom, enfrentamento, tá? A gente está numa sociedade que é estatisticamente violenta contra negros, né? Além do que a gente já conhece na nossa vida, na nossa experiência vivida, né? No dia a dia, a gente está numa sociedade que é estatisticamente violenta contra negros, estatisticamente violenta contra mulheres, com uma opressão cultural muito forte, né? Devido a nossa imersão aí em um outro poder econômico, né? Ou a opressão de um outro poder econômico aqui no Brasil, que nós sabemos qual é. E, enfim, como é que é para você? Enfim, você convive com essas três opressões, assim, por assim dizer, no seu dia a dia. Embora você tenha os seus espaços, você convive também o dia a dia com essas opressões, com essa violência. Isso desgasta você? O quanto isso desgasta você e o quanto você cresce em meio a tudo isso também? Porque dá para ver que você é uma mulher que reage também, né? Que luta também minuto a minuto contra tudo isso. E como é que é para você esse dia a dia, Ana? Então, eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Mas, vamos pensar, se não existisse o processo de colonização pelo qual nós passamos, né, pelo qual o continente passou, se não existissem pessoas brancas, o que é que nós estaremos fazendo? E aí, porque assim, o que acontece, né? O que acontece é que a gente está sempre pautando as nossas vivências sobre desgraça, né? Sempre é mais um homem negro morto pela polícia, é mais uma criança negra que foi assassinada dentro de casa, é mais uma mulher negra que foi espancada. Tá, e se não existisse isso aqui? E se nós tivéssemos, né, se tivesse continuado impérios africanos, se a história, porque eu estou falando disso no continente, mas a gente pode falar, inclusive, aqui, se os povos originários não tivessem sido estuprados, assassinados, toda a desgraça que foi, né, perpetuada contra. Primeiro que nós não teríamos uma língua materna português, né? Nós estaríamos falando Gurupu, Craô, outra coisa, né? Então, assim, aí eu resgato, porque eu fiz a pergunta. É que eu entendo que a gente precisa entender, para começo de história, eu fico desconfortável com a questão de, quando fala assim, da questão de machismo, porque geralmente, quando se fala em machismo, está falando de homens, né? E a gente tem um problema aqui, porque não dá para a gente falar de homens da mesma forma. Não dá. Homens negros só passaram a ser considerados homens, e olha lá, há uns 130 anos, que é a abolição, 130, 140 anos, homens brancos já eram opressores. Há 500 anos, né? E aí, assim, eu prefiro, quando fala machismo, eu falo que a base de tudo é raça. É a nossa raça. A gente está falando de pessoas negras, né? Quando eu falo que não estou dizendo que homens negros, né, não cometam, né, não assassinem suas companheiras em casa, mas a gente precisa discutir isso de uma outra forma, porque o atravessamento não é o mesmo. A gente tem um histórico de violência. Entende que quando uma mulher branca fala de um homem negro, chamando o homem negro de macho, por exemplo, isso é animalização de um corpo que tem pouquíssimo tempo que é considerado homem. Sempre foi animal. Sempre foi animal. Então, assim, eu entendo que, enquanto mulher negra, quando vou discutir a questão, né, o gênero vem depois para mim. Raça é a base, né? É raça que atravessa a classe, que atravessa, né? Mas a raça é a base. E aí eu fico pensando, né, que, tipo, é extremamente adoecedor quando, por exemplo, você escuta, né, tipo, sei lá, morte aos machos, como já escutei várias vezes, e aí você vai ver, você se depara com o número, o índice de violência no Brasil e vê que os corpos que tombam são os corpos dos homens negros, são os corpos dos adolescentes negros, das crianças negras, né?
E aí a gente entra na questão da solidão da mulher negra, que não é só afetiva no sentido de os homens negros estão preterindo as mulheres. Não é só isso. A gente está falando de mulheres negras que perdem seus filhos. A gente está falando de mulheres negras que têm os seus maridos, seus companheiros presos, né? Então, assim, a gente precisa entender o que é que a gente está falando, sabe? Quando a gente fala do machismo. Porque é uma questão que é ocidentalizada, é ocidental, né? Quando a gente pensa no feminismo branco, né, que nasce ali na Revolução Francesa, mais ou menos, começam a ter os primeiros textos, né, do feminismo branco, tudo, você vê que ele não fala que as nossas mulheres, por exemplo, as nossas mulheres negras, elas já estavam fora de casa trabalhando, né? Porque aí ele vem muito da coisa de, não, nós queremos uma igualdade, né? Para a gente discutir, para a gente ter os mesmos direitos que os homens. Só que é isso, a gente está falando de raça, porque eram as mulheres brancas pedindo para ter direitos iguais aos homens brancos, enquanto as mulheres negras estavam trabalhando naquela casa, na casa daquela mulher, né? Que estava pedindo igualdade, ou seja, as nossas mulheres já estavam trabalhando. As nossas mulheres já estavam fora de casa. E isso eu estou falando de estar trabalhando na casa, né? Um trabalho análogo, escravizador mesmo, dentro dessas casas. E eu falo mais ainda, eu falo do tabuleiro, das mulheres dos tabuleiros, que iam para as praças com seus tabuleiros, isso já trazendo para cá, né? Para a diáspora, né? Que iam com seus tabuleiros vender. Imagina que nós já estamos falando de eu vou usar a palavra empreendedorismo, né? Mas nós, mulheres negras, já estávamos empreendendo. Então, assim, eu acho que a gente precisa, enquanto povo negro, a gente precisa se resgatar, porque a gente pensa muito, né, numa questão de... a gente pensa muito em pautar em morte, em problema, em problema, em problema, e a gente não se resgata e a gente não pensa em continuidade. Porque quando a gente fala em resistência, é você colocar o seu corpo, né? Você colocar o seu corpo frente a um problema que está rolando. E aí o que acontece estão sempre batendo no seu corpo. E aí, em algum momento, o seu corpo não aguenta e ele tomba, né? E aí o que acontece? Quando eu falo em continuidade, eu falo resgato a Kindegi. É a gente entender que nós precisamos resgatar a nossa história para que tenha continuidade, né? Porque eu até lembrei, porque quando... Gente, eu vou explicar. O Rafael me mandou mensagem, não tinha foto. Não tinha foto. Aí ele mandou mensagem, eu falei, peraí que eu vou ver se você não é uma pessoa branca que está pegando a moda do antirracismo para eu falar com você. Porque é isso, eu não quero estar falando de morte, eu quero estar falando de continuidade. O que é continuidade para a gente? Será que a gente vai continuar morrendo com os nossos filhos, com as nossas crianças pensando só isso, só de morte, só desse noticiário que bota preto nesse corpo tombado de violência, né? Então, assim, como é que a gente prospera enquanto povo se a gente só ficar nisso, né? Então, assim, não pensar só na questão da resistência, é pensar na questão de continuidade, né? De dar continuidade, né? À nossa história, e a gente precisa urgentemente resgatar isso, né? E eu acho que é isso, assim. Olha, eu tenho uma última pergunta aqui, a última pergunta, gente, infelizmente, mas eu acredito que você já tenha respondido de alguma forma. Nós estamos, mas eu posso até fazer uma reformulação breve aqui. Nós estamos mais conscientes, Ana, você avalia assim, no geral, tá? Enquanto sociedade mesmo. Você citou uma série de questões aí relacionadas às problemáticas históricas e tal, mas como população, como Brasil, você percebe que nós estamos mais conscientes? E eu queria acrescentar, pedindo para você dizer assim, como que a gente faz hoje para enfrentar... Você já falou, isso que eu estou falando que talvez a segunda parte seja repetitiva, mas como é que a gente faz para enfrentar
esses problemas que nós temos aqui, essa questão da violência, você já deu até um dos caminhos, você já citou aí, não sei se você vai querer citar outros, mas como que nós fazemos para enfrentar isso no nosso cotidiano? Eu acho que para começo de tudo é que as pessoas brancas se entendam enquanto branquitude, enquanto supremacia, né? Porque não adianta nada falar de antirracismo, mas eu sou antirracista, não adianta nada. Se no seu dia a dia, você não tem nem o seu amigo negro é a sua empregada, né? Então, assim, entender que várias questões na afrodiáspora chamada Brasil são decorrentes dessa supremacia, né? São decorrentes de leis voltadas ao embranquecimento, né? Porque quando você resgata a eugenia, por exemplo, né? Você vê que foi uma lei criada para embranquecer. Então, assim, é supremacista. As pessoas brancas precisam se reconhecer enquanto raça, urgentemente, né? Esse é o primeiro. Essa é a primeira coisa, né? Mas, ai, gente, eu perdi. Ai, perdi o resto da pergunta. A primeira coisa, eu perguntei se as duas perguntas foram como nós fazemos para enfrentar o racismo, né, as violências, e a segunda questão é se nós estamos mais conscientes enquanto sociedade, todos. Isso, então vamos lá, continuando. Eu acredito, né, que a grande questão, consciência é uma parada muito assim, porque eu acho que a gente esquece que a grande maioria da população do Brasil, né, dessa afrodiáspora chamada Brasil, é negra e pobre. E não tem os mesmos acessos que nós dois estamos dialogando aqui e as pessoas estão acompanhando. Não tem. Né? E eu acho muito problemático quando eu escuto, por exemplo, pessoas que estão acostumadas a vivências no centro, centralizadas, né? Vivências clean, criticando de uma forma extremamente superficial, sei lá, uma família que resolve, durante uma pandemia, por exemplo, uma família que se junta e faz um churrasco dentro da sua casa. Entenda que, numa questão de pandemia que a gente está vivendo, a grande maioria da população não parou de trabalhar, né? Não parou de trabalhar. Eu moro no Paranoá. Aqui no Paranoá, eu sou da minha comunidade, das pessoas que estão ao meu redor, eu sou uma das poucas pessoas que parou de trabalhar, que não está trabalhando. Né? Então, essas pessoas estão trabalhando 12 horas por dia, várias horas por dia, e assim, elas querem chegar em casa, elas não querem conversar sobre isso aqui. Ou ainda, né, às vezes a nossa linguagem extremamente acadêmica não alcança essas pessoas. Porque elas não querem ficar falando de teóricos e não sei o quê. Elas estão vivendo uma realidade preta, né? Histórica. Né? Então, assim, essas pessoas, elas pegam ônibus lotado todos os dias. Não dá para a gente, né, cobrar consciência. O que é uma consciência, né? Como é que a gente fala de consciência para essas pessoas? Elas estão conscientes. Elas estão vivendo, né? E, assim, a gente tem histórias, quando a gente fala, né, disso tudo, da gente entender a questão de classe, que é isso, a gente tem pessoas que não tem para tipo, a gente fala de auxílio, por exemplo, né? Tem pessoas que R$ 600 não pagam aluguel e tem 6 crianças para cuidar. E, geralmente, crianças pretas. A gente está falando de comunidades, né? E eu estou tratando aqui, estou falando da minha comunidade aqui, Paranoá e Itapuã. A gente está com crianças que crescem com uma naturalização de violência. Sim. Sabe? E não só as crianças, quanto mulheres também, que crescem com uma naturalização de violência, de pensar que, se eu separar dele, como é que eu fico com 6 crianças? Então, assim, e aí resgatamos o nosso povo, porque isso é histórico. E eles estão acostumados a todos os dias ligarem a televisão, e o que tem sobre nós na televisão é morte.
é morte. É isso. É morte, é morte, é morte cultural, é morte. Então, assim, eu entendo que tá tendo acontecer muitos quilombos de trocas, né, de enriquecimento, né, mas eu entendo que ainda estamos bem longe, né, de, da nossa, desse resgate mesmo histórico, que para mim é um dos, é quando a gente entender, porque, né, a gente, acho que talvez, às vezes não dimensione o quão grande é a quantidade de pessoas, de trabalhadores, por exemplo. Imagina o que seriam os trabalhadores se eles se revoltassem mesmo e resolvessem dar uma quebrada, sabe? Mas, assim, como é que a gente vai cobrar disso, às vezes, de um pai de família que só quer chegar em casa, sentar e dormir porque não tem que acordar no outro dia 5 horas da manhã, né? Então, eu acho que a gente tem esses atravessamentos todos, né? E eu sei que nós viemos de poder, nós viemos, a nossa ancestralidade é extremamente forte, né? Mas acho que a gente precisa evoluir muito para dialogar com as pessoas que realmente precisam desse entendimento de fortaleza, sabe? De que não está dialogando somente com a morte, com a violência, com o empobrecimento de ideias, com a descaracterização de corpo, sabe? De pessoa, de desumanização, que é isso que acontece, né? E eu digo em tudo, né? Porque, inclusive, na parte de cultura, que é uma parte que eu trabalho, né? Eu sou várias coisas. A mulher preta é assim, tipo, faz 1000 coisas, é desse jeito. Mas então, assim, eu vejo muito, cara, eu vejo pessoas amigas. Eu tenho uma amiga, inclusive ela acabou de comentar aqui, ó. Que é uma poetisa, artesã, faz 1000 corres, mãe, né? E aí, para sobreviver, né? E assim, essa mulher muitas vezes não está aparecendo. E eu conheço, e assim, com essa mesma história, eu conheço várias outras mulheres, né? Então, assim, a gente precisa parar para escutar essas mulheres, sabe? A academia ela é importante, mas a gente tem mulheres na nossa comunidade que tem 30 anos mexendo com ervas, nunca foi na academia, mas tem 30 anos mexendo com ervas. E o conhecimento dessas mulheres é escanteado, né? Então, assim, de novo, eu falo, a questão da nossa consciência depende muito do nosso resgate pessoal. Sim. De onde é que nós estamos inseridos? A gente está falando de racismo, mas, assim, muitos de nós, às vezes, estão em ambientes extremamente embranquecidos. Muito embranquecidos, né? E aí, o que você espera disso? Sabe? As pessoas brancas não entendem da mesma forma, né? O que nós passamos. É uma coisa que só nós passamos. E quanto mais escura a cor da pele, o histórico é ainda mais violento. Então, assim, não dá para você esperar. Então, você precisa esse que é o grande lance do aquilombamento, né? É você se reunir para você trocar e resgatar. Perfeito. Pessoal, infelizmente, estamos chegando ao fim. Eu até embolei as palavras aqui, Ana, falando com você, porque é realmente uma presença muito forte, você é uma pessoa muito especial. Eu não te conheço pessoalmente, assim, não tenho um contato com você, não tive contato com você antes, é a primeira, mas você é uma pessoa que tem muito a ensinar e eu acho que se a gente ficasse aqui, ficássemos 5 horas te ouvindo aqui, acho que ainda seria pouco, porque é muito conhecimento, é muito sentimento também que você passa, é muita presença, e eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Eu acho que as pessoas vão sair daqui dessa live diferentes, viu? Tenho certeza absoluta que tem muita gente refletindo aí, colocando a mão na cabeça e repensando algumas coisas. Tem muitas coisas que você disse aí, por exemplo, estão me fazendo repensar agora alguns posicionamentos meus, e eu queria te agradecer muito pela sua participação, dizer para o pessoal que nós estaremos com esse programa todo na íntegra aqui no Instagram, também lá no YouTube, e que no sábado nós faremos transmissão simultânea aqui no Instagram e lá no YouTube também, programa
quer ouvir mais e quer que as pessoas sejam ouvidas pelo maior público possível, porque são muitas coisas a serem acrescentadas aí. Espero que todos tenham gostado. Ana, muito obrigado. Suas considerações finais. Eu perdi assim, algumas coisas, mas só acho que está já nos agradecimentos, mas eu acho que alguém falou de formas concretas de combater racismo, alguma coisa assim. Foi uma questão eu acho que foi uma questão a pessoa colocou que era, eu li brevemente, eu não consegui ler todo o final, porque eu não mexi no telefone, até que ele fica bem paradinho aqui, mas foi uma questão que a gente precisa enfrentar meios de combater outros preconceitos também, enfim, é aquela velha discussão de querer equiparar as coisas, né, e diminuir também, né, por sua vez, né. Não entendimento que raça vem primeiro, né? É bem isso. Tipo, a gente vai falar de gays, lésbicas, trans, negros, é isso, é raça, é sempre raça, né? Então, era só porque eu vi, assim, e aí deu uma perdida. Mas, assim, como consideração final, eu queria ler duas poesias de duas poetas que eu admiro muito. Ambas são periféricas. A primeira que eu vou ler é de uma poeta de Samambaia, a minha amiga maravilhosa, Kaliandra Molotov. Olha o nome da... essa preta aí, gente, tem que dar uma pesquisada. Eu vou pesar no meu celular. Enfim, a primeira, que é da Kaliandra, é o seguinte. Bença, mãe. Bença, bença. Tchau. Fui. Ei, moleque, olha a pressa, depressa, olha. Calma, minha velha, tudo tem seu tempo, não é assim que você fala? Tudo tem, cadê meu tempo? Não olha no olho, não desafia, abaixa a cabeça, não corre, leva o RG, identifica esse desamor, perdoa o medo da mãe e volta para casa vivo. É da Kaliandra, gente. E a outra que eu quero ler, que é a minha consideração final, é de uma outra também, uma poetisa maravilhosa, que é cantora de rap, inclusive estava com a gente na organização do Mulheres Negras em Movimento, né? É a Debrete. Gente, vão atrás de Debrete, vão atrás de Kaliandra Molotov. Tem várias outras mulheres que vocês precisam conhecer das periferias. Assim, o coletivo que eu faço parte, por exemplo, da Barragem para cá, tem 2 fotógrafos maravilhosíssimos. Tem o Cordial, que é um menino da batalha, fantástico. Nossa, tem várias pessoas que eu gostaria de agradecer que me ensinam, assim, muito. Essa outra que eu vou ler, que faz parte da minha consideração final, se chama Lembrete, e é da MC Debrete. Eu nasci em um lugar onde nada era fácil. Corria para lá e para cá. Gostava de andar descalço. Gostava de jogar bola, de carrinho e de peão. Brinquei também de boneca, soprei dente de leão. Fui crescendo e era feliz apesar das dificuldades. Criança não se incomoda se passa necessidade. Pulando de casa em casa, vivendo de aluguel, os meus pais nunca tiveram lugar para chamar de seu. Lembro das coisas que vi no decorrer desses anos. O barraco que alagou, os lugares que moramos. Me lembro quando vi sangue na blusa azul da minha tia, numa briga de família, resultado da bebida. Me lembro de quando vi um corpo atrás do poste, de um homem que estava ali, só esperando sua morte. Me lembro bem da demora para chegar ao rabecão. Me lembro de outros lençóis que decoravam o chão. Eu tinha um pesadelo que era muito recorrente. Enquanto andava na rua, era atingida de repente por uma bala perdida, bem no muro da escola. Na quebrada tinha vida, mas também tinha pistola. No meio de tudo isso, havia outros dilemas que meninas como eu enfrentam nesse sistema. Eu crescia sem gostar do que eu via no espelho. Desde cedo já tentavam alisar o meu cabelo. Mas quem foi que ensinou a gente a se odiar? Faz a gente achar normal ter coisa ruim para lembrar. Eu sei que a dona Tristeza anda junto com a alegria. Não me esqueço da beleza que tem na periferia. Não esqueço do motivo de haver tanto sofrimento, que sei que não é de hoje, acontece há muito tempo. Enquanto alguns só se lembram das viagens da infância, para a gente sobram os traumas, as dores e a esperança. Para a gente que é de quebrada, a opção é estar de pé, com a cabeça bem erguida, se segurando na fé, que as coisas vão melhorar e que isso não é para sempre, que um dia vamos colher o fruto dessa semente. Eu cresci, mas não esqueço de nada que aconteceu, não esqueço de onde eu vim
nem esqueço quem eu sou. E isso que me dá forças para continuar em frente. Eu só quero um futuro mais a menos para minha gente. Excelente. Poxa, é, é isso. Não tem maneira melhor de fechar o programa.